cursos que acho que têm atraído cada vez menos pessoas, né, Daniel, são os cursos de licenciatura. O que fazer para que, né, as pessoas queiram ser professores, né? Essa é uma questão, viu, Dri? Porque se a gente fosse pegar, de fato, um estudo dos dados, esse discurso do apagão de professores é um discurso muito mais formulado a partir do exercício da profissão, mas se evita encarar essa questão do exercício da profissão e é muito mais formulado por alguns agentes hoje na política brasileira que querem atacar as licenciaturas, que obviamente não é um caso de toda a comunidade fórum, de todo mundo que está aqui participando dessa conversa. O que acontece? Os nossos cursos de licenciaturas, eles têm as mesmas dificuldades de conclusão que qualquer outro curso. Curso de Direito, curso de Medicina, curso de Física, no caso bacharelado e não a licenciatura, porque qual que é o problema? A evasão é muito grande na universidade pública brasileira. E por que ela é muito grande, a evasão? Ela é grande porque é difícil concluir o curso. Você vem com uma formação muito frágil da educação básica, o ensino médio não conseguiu recuperar o déficit do ensino fundamental. Você chega na universidade e a universidade é difícil. É difícil você ter que se deparar, por exemplo, você passou a vida estudando pelo YouTube. Já tem uma geração que é uma geração que estuda por vídeo, que chega na universidade. E na universidade você vai ter que ler o texto. E você vai ter que ler o texto porque, em termos cognitivos, em termos de complexidade, só o texto vai dar conta da necessidade de aprendizado que você precisa realizar. Tem duas estratégias para aprender, e elas são imbatíveis até o momento. Pode ser que a humanidade evolua e vídeo substitua, né, essa necessidade. Para você aprender, o melhor caminho é escrever, você escrever. Aí tem um grau de eficiência enorme. O segundo melhor caminho é você ler. O terceiro melhor caminho é você assistir uma aula e um vídeo, por exemplo. O vídeo, inclusive, é inferior à aula presencial. Então, o que acontece, Dri? O aluno não está preparado. Ele chega na universidade e fica em desespero. E tem as necessidades que elas são até superiores à questão do desespero, do aprendizado, as necessidades econômicas que são sempre prementes. Elas se colocam de uma forma dificílima de superar. Por isso que a permanência é fundamental. Políticas de permanência são políticas fundamentais. E aí o que acontece? As licenciaturas formam. Só que aí o aluno vai para o mercado de trabalho da educação. E é terrível o mercado de trabalho da educação. Eu vou dizer para vocês com todas as letras. Eu sempre defendi, antes de ingressar na Universidade de São Paulo, quando a minha atuação política era exclusiva na área de educação, mas que eu não tinha experiência da docência na universidade, eu sempre defendia as residências pedagógicas, os estágios. O problema é que o estágio está matando o nosso estudante, porque é tanto estágio, tanta residência pedagógica. O melhor programa, inclusive, até é o PIBID, que é do governo federal, que esse resolve bem a questão, porque é uma orientação muito forte, muito sólida. Mas é tanto trabalho na escola que aí o aluno já tem contato com um ambiente que muitas vezes está contaminado pelo desalento, pelas condições de trabalho que são péssimas, pelo salário que é péssimo. Mas o cara insiste, a professora vai lá, se já está formada, passa no concurso. 5 anos ela sai. E por que ela sai? Porque a vida é muito dura. Ontem mesmo eu postei nos stories do Instagram uma professora jovem, com boa formação, que falou, olha, acabei de pedir minha exoneração da rede estadual de São Paulo, que ainda, além de tudo, tem essas redes terríveis, como a de São Paulo, do Pará, e diversos outros estados e municípios também, que estimulam a evasão, estimulam a exoneração. Então, é uma situação muito difícil. A gente tem que ter coragem de enfrentar esses temas que vocês trouxeram. Com certeza. Imagina, o governo Tarcísio, esses governos, né, querem acabar com a educação. Aprovou PEC para reduzir investimento, né, na Constituição do Estado de São Paulo na educação, querem privatizar, eles não querem ter professores, eles não querem ter educação pública, né? Por eles privatizava tudo e mandava todos esses jovens fazer qualquer curso, né, técnico, com voucher, é isso, né? Mas fala, Rovait. Não, eu queria saber falando de licenciatura, eu lembrei aqui do recente aumento que o MEC deu para o piso dos professores em educação. Eu fiz uma fala, eu queria pô-la sob teste do meu querido Daniel Cara.
Eu defendi o seguinte, do ponto de vista, eu que sou do tempo em que os professores eram leigos em boa parte do país e ganhavam meio salário mínimo, eu acho que a gente viveu uma revolução na educação nos últimos 30 anos no Brasil. Né? Falar que um professor que ganha quase R$5.000, 4.800 e pouco por mês, e dá aula em Araripe, que dá aula em Gonçalves, não recebe um bom salário, não é verdade. Né? São salários dignos, que dá para ter uma vida com alguma dignidade, com dignidade. Agora, é verdade também que esses salários para os grandes centros são salários ainda rebaixados, né, Daniel? Mas a gente sempre viveu esse dilema no movimento sindical. Como fazer políticas nacionais de luta, de categorias, se você não tem um piso nacional, né? Então, você fala, não, para o Nordeste é uma coisa. Já teve salário mínimo diferente no Brasil. Isso. Né? E não era uma coisa boa. Como, quer dizer, isso teria que ser resolvido a partir dos governos de Estado e governo municipal, mas não parece haver essa mobilização nesse sentido, né, Daniel? Você fica à vontade para fazer os reparos que você quiser fazer aqui na minha fala. Não tem reparo, não, pelo contrário. Quando a gente aprova a lei do piso, é importante dizer que a lei do piso ela tinha um grande aliado, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008. Depois a gente tem que enfrentar o questionamento de governadores, inclusive governadores progressistas, no Supremo Tribunal Federal, e a gente vence no Supremo Tribunal Federal. Na época, a peça, o julgamento, o relator, é de responsabilidade do ex-ministro Joaquim Barbosa, que acertou nessa causa, errou em diversas outras, acertou em algumas outras, enfim. Mas no caso da valorização dos professores, ele teve uma atitude muito, muito firme. Naquele momento, até como o mundo muda, né? Naquele momento, a resistência se deu por ministros que hoje, aqueles que ainda permanecem na corte, que hoje estão sendo importantes na defesa da democracia, como Gilmar Mendes. Mas, no final, nos aspectos mais importantes, a gente conseguiu convencer praticamente todos, inclusive o Gilmar Mendes em relação à lei do piso. E a gente imaginava, Rovai, que de fato ela criaria uma revolução. O problema da lei do piso é de implementação. Muitos estados e municípios não implementam a lei do piso, mas onde é implementada, e aí falando de experiências pelo Brasil afora, nos interiores do Brasil, reforçando exatamente o que você disse, a lei do piso fez com que os professores se tornassem os profissionais mais valorizados de diversos municípios. Vou contar um caso de um município que não implementou a lei do piso, mas ele utiliza a lei do piso como referência, o município de Viçosa. Viçosa é uma cidade que os salários mais altos são dos professores da Universidade Federal de Viçosa, e depois, logo na sequência, ainda que a distância seja grande, né, os segundos profissionais mais valorizados de Viçosa são exatamente os professores. Então, é interessante observar que é uma cidade universitária que eu estou dando esse exemplo para mostrar que, mesmo numa cidade que tem uma grande universidade, que é uma referência na questão da agricultura, da pecuária, da agronomia, enfim, uma referência científica brasileira, mesmo na Universidade Federal de Viçosa, precisou, e na cidade de Viçosa, precisou da lei do piso para, de fato, criar uma situação em que os professores fossem valorizados. Agora, você trouxe o tema. Em diversos municípios, inclusive em grandes centros, a lei do piso, quando é implementada, ela faz diferença. A maior parte dos lugares não implementa adequadamente a lei do piso, então esse é um problema que a gente precisa resolver. E em grandes cidades, aí as 100 maiores do Brasil, com custo de vida altíssimo, a lei do piso é insuficiente. Ainda assim, ela é uma conquista. Então, é só para mostrar a complexidade. Eu só faria um reparo na sua fala, porque aí é por uma questão de quem lutou pela lei do piso. O Lula era o nosso aliado, muitos ministros eram contrários na época. Aí a gente conseguiu articulação direta com o Palácio do Planalto e depois também na defesa do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, liderado pelo presidente Lula, também atua em favor da lei do piso, indo contra a área econômica do governo na época. É importante dizer isso. Mas o que é importante frisar desse processo da lei do piso? Ela é uma lei.
E como uma lei, a iniciativa do Camilo Santana foi a mesma iniciativa do governo Bolsonaro. Eles simplesmente fazem a norma, eles só assinam aquilo que a gente já programou. Isso não é demérito para o governo Lula, isso é mérito da sociedade brasileira. A gente conseguiu fazer com que qualquer ministro de qualquer governo seja obrigado a dar o reajuste do piso segundo a fórmula que está sendo implementada. E existe um movimento fortíssimo do Centrão para quebrar com isso, Rovai. E esse ano essa questão vai tramitar. E o piso só sobreviveu, e aqui eu vou fazer um reconhecimento, eu sei que ela está enfrentando muitas dificuldades no Rio Grande do Norte, ele só sobreviveu como lei graças a uma deputada federal, na época, chamada Fátima Bezerra, que depois foi senadora, hoje é governadora do Rio Grande do Norte, que sozinha enfrentou 512 deputados federais, porque mesmo na base do governo, existiu uma pressão na mudança já para o governo Dilma, estou falando aí de 2012, 2013, existe uma pressão para mudar a lei do piso. E a Fátima sozinha matou no peito, constrangeu companheiros de partido, inclusive parlamentares que na época exerciam o mandato do PSOL. Então, de todo o espectro partidário, ela sozinha começou a criticar a tentativa de colocar uma votação para mudar a lei do piso e ganhou. Então, Fátima, como educador, sempre vou te reconhecer e te agradecer pela tua luta no Congresso Nacional. É fundamental a história da Fátima Bezerra.